Bom, a história desse projeto se relaciona com a vontade de lançar novos olhares para a coleção do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, justamente a partir da ideia de propor o diálogo do antigo e do novo, da tradição e da inovação, daí a valorização do diálogo das peças, digamos, de características tradicionais do Instituto Histórico com as obras de arte contemporânea. Nós tivemos uma experiência no Museu de Arte do Rio, a experiência foi muito valorizada e a partir daí a gente desenvolveu então a ideia da itinerância. E evidentemente não é começar por Belém, pela Amazônia, é um ponto de vista privilegiado e especial pensar o Brasil não a partir do centro, como a coleção do Instituto Histórico propõe, mas pensar justamente a história do Brasil a partir da perspectiva amazônica. Nós trouxemos para a exposição 3 obras originais produzidas no diálogo com 3 artistas, por isso a exposição conta com uma obra da Berna Reale, do Marconi Moreira e da Nay Jenkins. São 3 artistas contemporâneos paraenses, de gerações um pouco diferentes, não é? Que se caracterizam por linguagens também muito diferentes, não é? Então, qual o papel desses artistas nessa exposição? De certo modo, inquirir o passado, lançar perguntas do presente em relação ao passado, questionar o status quo da própria arte e também colocar na pauta questões muito importantes, como a relação entre passado e presente, a reparação histórica, as dívidas históricas do Estado brasileiro, o racismo, a situação das religiões afro-brasileiras e também o Estatuto da própria História. São alguns temas importantes que conformam uma exposição que não se conforma. É para a gente pensar uma narrativa amazônica dentro da exposição do Instituto Histórico é muito rica, a gente pensar de como essas narrativas foram sendo construídas ao longo do tempo, desconstruídas e reconstruídas, de como a gente consegue enxergar elas agora. Dentro da minha pesquisa, atualmente, eu falo bastante sobre os estereótipos, sobre essa construção, sobre essas marcas, sobre essas imagens engessadas ao longo da história. E nesse trabalho eu também falo bastante sobre o imaginário, porque quando eu vou revisitar essas imagens do Eckalt, né, e é sempre um olhar muito exótico, um olhar muito animalesco, de uma fantasia de um Brasil, de uma Amazônia a ser conquistada, de um Brasil civilizado. Então eu comecei a beber nessa fonte, fazer umas pesquisas e ver de que maneira eu conseguia levar as imagens do Eckalt para o ver-o-peso. É uma relação que fala bastante sobre as Amazônias, né? Que vai além da fauna, da flora, mas que consegue também colocar um pouco da nossa identidade, do nosso retrato, da nossa imagem. Quando a gente procurar, a gente se enxerga. E eu acho que isso é muito importante, a gente procurar nas imagens que a gente se enxergue. Como é uma exposição itinerante, mas não é só itinerante de repetir-se, ela é uma itinerância que se modifica, porque em cada estado que ela percorre, ela adiciona artistas locais e ela permite que esses artistas dialoguem com esse acervo. Ela traz essa possibilidade de nós, artistas locais, conhecermos esse acervo, pensarmos no que hoje a gente conversa com ele e o quanto geograficamente a gente também faz parte disso. É muito importante que a gente conheça a história, que a gente tenha contato com a história, que a gente se aprofunde mesmo numa visão mais analítica e crítica sobre um tempo, mas que ele também dialogue com o tempo presente, vislumbre o futuro e crie aí novas narrativas e que consigam, inclusive, criar perspectivas diferentes para que o público, em contato, né, com a exposição, possa, de fato, fazer uma reflexão, olhando para o passado, percebendo o diálogo com o presente e vislumbrando um futuro talvez diferente.
Talvez isso seja uma parte mais original desse nosso projeto, porque a gente tem um conjunto de peças do IHGB que são sempre as mesmas, não é? Mas a participação dos artistas contemporâneos, a cada edição muda, e isso faz com que a gente olhe para as peças do IHGB de outro ponto de vista. A narrativa que a gente organiza, os argumentos, eles, na verdade, são conduzidos pelo diálogo com os artistas, as obras de arte dos artistas do Maranhão, aqui no caso. Questão, por exemplo, dos quilombolas, dos indígenas, do direito à terra, se impôs de um modo que em outras edições a gente não tratou, porque isso aparece não só na história do Maranhão, não é um tema, digamos assim, da perspectiva maranhense sobre a história do Brasil, mas também porque os artistas tematizam essa questão. Do mesmo modo, aqui a gente tem um destaque especial para as relações com a cultura popular, a questão da negritude, dessa presença, não é, importante da memória dos afro-brasileiros no Maranhão. Existem 3 artistas que tiveram obras comissionadas, ou seja, elas foram encomendadas pela curadoria. A primeira é a Silvana Mendes, que trabalha com fotocolagem e pintura. Ela trabalhou sobre imagens de mulheres negras pertencentes ao acervo do IHGB, ou seja, são trabalhos inéditos. A segunda é Tarsila Custodes, que é uma pintora maranhense que trabalha a negritude na sua pintura por meio das representações dos orixás e de todo o significado que as cores, as formas e essa estética afro-brasileira contém, né, e determina enquanto comunidade. O terceiro é Cláudio Costa, que é um artista de uma geração, 2 gerações anteriores, que tem uma linguagem muito bem formada, preparou uma obra a partir de achados, né? Ele criou um arco clandestino, um arco indígena clandestino, com matérias que ele achou de ruínas dessas construções que pertenciam ao poder no século XVIII, XIX, aqui em São Luís. Quando a gente olha para a exposição aqui em São Luís do Maranhão, é um estado tão potente, tão rico culturalmente, e você olha para as obras que aqui tomaram um outro significado, a narrativa ela é totalmente renovada, ressignificada, faz com que a gente chegue de fato à certeza de que o projeto tem uma riqueza e uma potência muito bonita, porque de alguma forma o nosso maior objetivo inicialmente era revelar o acervo do IHGB, mas tentando criar um diálogo entre esse acervo e os territórios por onde a gente passasse. Eu fiquei super feliz, assim, porque parece que foi um encontro de algo que eu já buscava, que era esse processo de entendimento que a gente necessita cada vez mais revisitar esses arquivos, não necessariamente só um processo de reconstruí-los e desconstruí-los, mas de acesso mesmo a essas imagens que a gente não teve por muitos séculos, né, por muito tempo. E eu acho que a exposição ela é importante nesse sentido, que até o próprio título dela, né, o processo de se falar imagem que não se conformam, né, esse processo da fotografia não ser aquele conceito embranquecido, fechado e de sempre uma leitura só sobre uma imagem que você às vezes nem sabe quem fez ou quem é a pessoa que está sendo registrada, né. Essas obras que hoje aqui estão em confronto com as obras históricas, peças históricas, elas relatam o tempo que a gente vive, né? De muita fragilidade, de muitas incertezas, um momento que se pode também estar em conflito, né? Agora, quando se adentra uma exposição e você consegue se deparar com outros vieses, ainda vieses dados por vozes que historicamente foram caladas e que representam uma localidade, isso gera uma série de coisas, gera pertencimento, gera questionamento sobre aquilo que já estava dado, né? Então acho que vai ser uma surpresa e, como toda surpresa, inverte um pouco as coisas e bota em questão todas as nossas certezas. Passar pela Amazônia, passar por Belém do Pará, passar por São Luís e agora em Minas Gerais, contribui para a gente multiplicar os pontos de vista sobre a história do Brasil
e olhar para essa história por questões diferentes, propondo interrogação variada, não é? E compreendendo, não é, que qualquer interpretação que a gente tenha sobre o Brasil, qualquer imagem que a gente tenha que represente o passado nacional, ela é produto de uma construção social, uma construção intelectual, muito mais do que só um dado, por mais que muitas vezes as obras de arte se apresentem como documentos de época. Nessa relação entre documento e as perguntas que nós somos capazes de propor ao documento, né, a obra de arte do documento, é que se construiu imagens que nos conformam. Eu acredito que a exposição aqui em BH reflete sobre a importância de trazer novas narrativas ou narrativas invisibilizadas a partir do percurso histórico que os acervos se detêm hoje, né, na contemporaneidade. Essa relação entre acervo histórico e arte contemporânea também nos traz um panorama das possibilidades de temáticas que estão ausentes dentro desses acervos. Acho que encerrar a exposição aqui é quase que um presente para Minas Gerais, né? A gente tem simbologias como o crânio do homem de Lagoa Santa, né, que pelas pesquisas que foram feitas é a primeira vez que ele retorna ao estado de Minas Gerais. E também, né, a importância, né, que foi criar um diálogo com as obras do IHGB com artistas contemporâneos. Acho que esse trabalho foi muito bem feito, inclusive artistas que já passaram pela instituição dentro do programa Novos Artistas Mineiros. O nome dessa instalação aqui é Urubu para Cantar Demora. É uma instalação que ela é uma mescla entre flâmulas de futebol, que eram tradicionais souvenirs que eram trocados entre os times antes da partida, e faixas de campeão. Então nessas flâmulas a gente vai ver um pouco da história do futebol de BH. É uma obra que ela vai fazer uma relação direta com o acervo do IHGB, no sentido de pegar esse elemento que era de um processo de nobreza ou de um relance militar, e ele é reapropriado para fazer uma outra relação e principalmente se relaciona isso ao jogo. Esse trabalho, que é uma instalação, é uma obra interativa também, ele chama Parir Novos Mundos. Eu busco poder trazer uma outra leitura para a roda dos expostos. Eu acho que na minha obra, trazendo um pouco do lado íntimo, do lado muito mais subjetivo, muito mais humano, para poder enxergar e reler essas histórias que passaram pelas rodas dos expostos, e que também eu acho que são questões muito contemporâneas também, se a gente parar para pensar. Eu fiz a obra intitulada Carinhosa Cafuné André, que é um retrato do André Rebouças. Junto com a curadora Fabíola Rodrigues, a gente decidiu fazer um retrato do André Rebouças, pensando na invisibilização de imagens de pessoas negras dentro da historiografia e das coleções. De certa forma, vários museus têm uma carência dessas imagens, dessa grande maioria da população. Toda a minha pesquisa artística, ela fala sobre a cidade de Sabará, que é a cidade onde eu moro, nasci e fui criada. A partir disso eu cheguei na Luzia Pinta. Eu desenvolvi uma pesquisa que se chama Curar Tempo, que é de refazer esse caminho dentro da cidade que Luzia fez, mas também trazendo isso para outros espaços que eu possa circular enquanto artista, de autocura, de me curar e de curar o tempo ao meu redor, e de trazer imagens e criações artísticas que remetam à ideia de liberdade e de cura em formas distintas. É muita emoção para a gente, para o Instituto, para mim, estar em Minas Gerais, nossa terra, né, onde a gente nasceu, onde a gente se formou, e com uma exposição que cumpriu uma trajetória, ao meu ver, muito bonita, muito potente. De alguma forma, o que era uma ideia se concretizou. É bonito ver como que a exposição se transforma e de alguma forma dialoga com o próprio título, né? Imagens que não se conformam. Então, eu acho que esse inconformismo, ele se tornou assim, algo que define a exposição e que torna ela tão grande. E aqui a gente tem um grupo de artistas que
criam obras e que conversam com essa exposição e que torna ela, talvez, é um encerramento, eu acho, com chave de ouro. Assim, de fato, eu acho que a gente encerra feliz, emocionado e com a certeza de que a gente fez um trabalho importante, um bom trabalho.